Olá, bem-vindos ao canal Leidos, aqui quem fala é o Alenart e o filme da vez é Máquinas Mortais, lançado em 2018. Trata-se de um longa com temática steampunk com uma ideia muito criativa, mas será que o desenvolvimento dessa ideia se sustenta? Isso é o que iremos ver neste vídeo. Mas antes, deixe o seu like, inscreva-se no canal e comente qualquer coisa para ajudar no engajamento e garantir que uma cidade maior não coma a sua cidade menor. Porque sim, eu sei que você mora em Goiabinha do Oeste. Nossa história começa em um futuro muito distante. No passado houve a guerra mais devastadora que a humanidade já enfrentou, chamada de Guerra dos 60 Minutos. Uma guerra que durou 60 minutos, quem diria, né? Com isso a crosta terrestre foi destruída em 1000 pedaços, o que rearranjou os continentes anteriores. Os poucos humanos remanescentes formaram cidades móveis chamadas cidades-tração, as quais podem se locomover sobre rodas quando necessário. Com várias dessas cidades estabelecidas, iniciou-se um tipo de darwinismo entre as cidades-estados. Em outras palavras, as cidades maiores eram como predadores que caçavam as menores, visando tomar os recursos dessas últimas. Vemos uma garota escondendo o rosto sob um lenço. Ela olhava à distância a cidade massiva de Londres se aproximando. A jovem vivia nesta cidade menor chamada Salzaken. Salzaken seria atacada por Londres em pouco tempo. Vendo que seriam atacados, os cidadãos ligam os motores e em segundos Salzaken se transforma em um veículo pronto para partir. O prefeito de Londres se chama Magnus Krom. Ele comanda os operadores, dizendo a eles quais medidas tomar. No fim, Salzaken é engolida pela cidade predadora. Dentro de Londres vemos uma gigantesca infraestrutura. Tom Knottsworth é um historiador aprendiz de classe baixa em Londres. Ele trabalha no museu da cidade. Naquele dia, Catherine Valentine, filha do vice-prefeito Thaddeus Valentine, se encontra com Tom para uma aula de história. Os dois passeiam pelo museu observando relíquias históricas como smartphones e computadores. Catherine mostra interesse na Guerra de 60 Minutos e Tom mostra a ela um vídeo da guerra, que ele conseguiu recuperar de um antigo disco rígido. O historiador explica que uma arma de energia quântica chamada Medusa foi usada na guerra, e ela causou a devastação massiva que é possível observar no planeta. Ele então revela que o museu tem várias tecnologias antigas a nível de armamento, mas algumas têm desaparecido com frequência. Tom levou esse fato aos seus superiores, mas eles não demonstraram grande preocupação sobre isso, de modo que o historiador achou por bem esconder as armas em um armário próprio para que não fossem roubadas. Enquanto isso, as pessoas de Salzaken são obrigadas a evacuar sua cidade, que será demolida eventualmente. Eles são instruídos a levar seus pertences, mas são proibidos de trazer qualquer arma junto deles. A garota com um lenço se aproxima de Valentine, que estava em meio à aglomeração. Enquanto o vice-prefeito conversa com as pessoas, a jovem o esfaqueia, dizendo que isso era a vingança pela mãe dela, chamada Pandora Shaw. Valentine fica chocado ao ouvir o nome. Antes que a garota possa desferir outro golpe, Tom a impede. Ela foge e Tom sai no encalço dela. Ambos acabam na cidade de Salzaken, que agora está sendo demolida. Os dois chegam próximos ao compartimento de resíduos. A mulher cai no compartimento, mas é pega por Tom, que fica intrigado ao ver uma cicatriz no rosto dela. A jovem de nome Esther Shaw diz que Valentine assassinou sua mãe, por isso ela o atacou. Esther então cai no compartimento de resíduos. Valentine aparece e fala com Tom, que diz a ele que a jovem lhe falou sobre Valentine ter matado a mãe dela. O vice-prefeito então simplesmente joga Tom no compartimento de resíduos e depois diz aos outros que ele caiu acidentalmente com a agressora. Mas Catherine sabia que ele estava escondendo algo. Além disso, ela nota um homem ali próximo que provavelmente viu tudo o que aconteceu há pouco. Tom estava desacordado nos arredores de um local desconhecido, e Esther rouba o dinheiro dele. Quando ele acorda, ela o deixa para trás, mas Tom a segue. A jovem fica furiosa com Tom por este último arruinar o plano em que ela havia trabalhado nos últimos 6 meses. O historiador pede a ela que o ajude a voltar para Londres, porque essa é sua casa, mas Esther o ignora e continua caminhando. De volta a Londres, o prefeito está furioso com Valentine por trazê-los para a Europa, o que os deixou com pouca comida e água. Valentine menciona seu projeto de geração de energia e afirma que aquilo pode ajudar Londres a prosperar, mas o prefeito está cético em relação a isso. À noite, quando Esther e Tom estão descansando, são atacados por alguns saqueadores do sul que caçam pessoas.
Mas eles dão sorte quando um casal de idosos com seu veículo especial o salva dos saqueadores. Os jovens são colocados em um quarto onde vemos que Esther ficou ferida devido a ter salvado Tom dos saqueadores anteriormente. Ela cuida do ferimento como pode e deita-se. Um tempo depois, ela conta a Tom que sua mãe, Pandora Shaw, era uma arqueóloga especializada em desenterrar tecnologias do passado. Ela trabalhava com Valentine, que sempre ficava fascinado pelas descobertas de Pandora. No entanto, um dia, a mãe de Esther desenterrou algo que Valentine queria, mas Pandora não achava que devia ser dele. No fim, Valentine matou Pandora e deixou uma cicatriz no rosto de Esther. Só que antes de morrer, a senhora Shaw deu à sua filha um colar que a menina levou consigo, após fugir de Valentine. De volta a Londres, vemos Valentine visitando a catedral, onde está desenvolvendo secretamente a terrível arma nuclear Medusa. Percebemos que o vice-prefeito estava por trás dos desaparecimentos de tecnologias antigas no museu. Ele as tinha pego para ajudar na construção de sua arma de destruição em massa. Ele decidiu recorrer a este plano após notar que as cidades menores, das quais Londres coletava recursos, estavam cada vez mais escassas. Ele temia que chegasse o dia em que não houvesse mais de quem espoliar os recursos que precisavam, o que levaria a Grande Londres à completa ruína. Portanto, algo drástico precisava ser feito o quanto antes. Valentine tem como objetivo atacar o reino de Shangguo, uma cidade anti-tração, isto é, imóvel, que tem todos os recursos que Londres precisará por centenas de anos. No entanto, Shangguo é protegida pelo Muro Escudo, uma barreira inexpugnável que ninguém conseguia cruzar. Mas o vice-prefeito acredita que a Medusa lhe ajudará a sobrepor esse poder de defesa. Depois disso, Valentine decide utilizar um ciborgue que já conhecia Esther. Segundo a criatura, Esther tinha quebrado uma promessa que fez a ele, por isso ele quer matá-la. Sabendo disso, Valentine diz para o ciborgue ir ao encalço da protagonista. Enquanto isso, Catherine visita o amigo de Tom, Bevis, para perguntar o que ele tinha visto pouco antes de Tom cair no compartimento de resíduos. Bevis relata ter testemunhado que o pai de Catherine deliberadamente jogou Tom no compartimento de resíduos. Além disso, o jovem fala que Valentine está conduzindo um projeto secreto. Em outro lugar, Esther continua dormindo no veículo do casal idoso. Acontece que os dois jovens eventualmente percebem que aqueles velhinhos estavam armando para eles. No fim das contas, Esther e Tom não tinham como sair dali e acabam sendo levados para uma cidade onde são leiloados como escravos. Só que lá ambos acabam sendo libertados por uma criminosa procurada que pertencia à Liga Antitração, chamada Anna Feng. Ela trabalha para o líder de Shangguo chamado Khan. E claro, fica evidente as incríveis habilidades de luta de Anna. Porém, após escapar do perigo em que se encontravam, os sobreviventes acabam encontrando outro muito pior. O ciborgue perseguidor chegou aonde a protagonista estava. Esther o reconhece e o chama de Shrike. Antes que a criatura consiga capturá-la, Anna novamente salva tanto Esther quanto o Tom. Os três vão até este dirigível. Naquele lugar, Feng diz que Esther se parece com a mãe. Pois é, Anna conhecia a Pandora. Mas agora quanto ao ciborgue, Esther o conhecia porque após ter escapado de Valentine, ela foi encontrada por Shrike, que decidiu cuidar dela e protegê-la. Ele era o único ciborgue restante depois que todos de sua espécie foram mortos. E vendo que a Esther estava sempre triste, o ciborgue fez um exoesqueleto para ela, com a intenção de que Esther também se transformasse em um ciborgue. A protagonista prometeu a ele que faria isso, mas foi aí que ela descobriu o paradeiro de Valentine. Portanto, ela fugiu com o intuito de se vingar e Shrike decidiu matá-la por quebrar a promessa. Ciborgues levam as promessas muito a sério, né? Bom, nossos heróis eventualmente chegam a Air Heaven, onde encontram outros membros da Liga Antitração. Eles estão cientes das atividades suspeitas de Valentine e sabem que tem algo a ver com Pandora. Por isso, recrutaram Esther para descobrir mais sobre o plano do vilão. Esther informa sobre o objeto que levou Valentine a matar sua mãe, que era uma caixa misteriosa. Enquanto conversavam sobre a caixa, Tom lembra do momento em que um trabalhador entregou a Valentine uma tecnologia antiga, usada na Guerra de 60 Minutos. Ele finalmente percebe que o vilão está planejando reiniciar a Medusa. Tom explica que a caixa era o sistema central do computador para iniciar a arma de energia quântica. A única maneira de parar a arma é um drive de colisão, um tipo de chave que substitui a sequência de disparo da Medusa. De volta a Londres, o superior de Tom no trabalho, Ebert,
conta ao vice-prefeito sobre a tecnologia antiga que Tom havia escondido. Valentine rapidamente envia seus homens para recuperar os dispositivos. Ao mesmo tempo, Catherine também leva Beavis ao museu, onde percebe que os dispositivos já foram roubados. O supervisor do museu mostra a eles um caminho secreto para a catedral, assim ambos poderiam ver o projeto de Valentine. O projeto finalmente foi concluído e pode ser usado a qualquer momento. Catherine e Beavis se escondem atrás de uma parede e ouvem o vilão falar sobre atacar Shang-Wu. Nesse momento, o atual prefeito entra na igreja e ordena que os guardas prendam Valentine por conduzir um experimento ilegal. No entanto, os guardas permanecem imóveis, o que deixa claro que agora trabalham para Valentine. Por fim, o vilão mata o prefeito enquanto Catherine, horrorizada, observa tudo. Em Air Heaven, de repente, as luzes se apagam e Shrike chega à procura de Esther. O caos se instaura quando toda a cidade pega fogo. Tom e Esther fogem de Shrike. O Cyborg luta com os membros da Liga Anti-Tração e logo alcança os nossos heróis. Quando a criatura ataca Tom e quase o mata, Esther implora para que ele pare. Vendo-a chorar por aquele homem, Shrike percebe que ela finalmente encontrou alguém que ama e não está mais infeliz. Isso significa que ele não precisa convertê-la em um ciborgue. A esta altura, a criatura gravemente ferida entrega a Esther o colar que Pandora lhe deu no passado. O ciborgue foi de base e Esther, Tom e os membros da Liga Anti-Tração agora seguem para a cidade de Shang-Wu. Eles se encontram com o governador Cam e contam sobre o plano de Valentine. Ana sugere que ele ajude a lançar a frota anti-tração contra Londres, porque se atacarem primeiro, as chances de sobrevivência de Shang-Wu serão maiores. Khan ordena o ataque. Assim sendo, todos começam a se preparar para a batalha. Esther e um membro da Liga Anti-Tração percebem que dentro do colar que Pandora lhe deu havia uma espécie de pendrive que seria capaz de desativar a Medusa. Ela e Tom correm para contar a Ana sobre a descoberta. No entanto, nesse momento, Valentine lança o primeiro ataque na gigantesca muralha, o que a destrói parcialmente. Isso leva a cidade de Shang-Wu ao caos. Imediatamente após o primeiro ataque, Valentine ordena recarregar o sistema e lançar o segundo golpe. No entanto, a recarga levará algum tempo. Depois de obter o drive de colisão, Ana e os outros da Liga Anti-Tração, junto com Esther e Tom, sobem em suas respectivas naves e voam em direção a Londres. Um intenso combate aéreo se desenrola entre as duas cidades. Muitos membros da Liga Anti-Tração são mortos na batalha, mas Ana, Tom e Esther sobem ilesos. Ana consegue pairar o avião sobre Londres, e Esther entra levando o drive de colisão consigo. Algum tempo depois, ela deixa Tom no controle da nave, enquanto ela mesma se dirige para Londres. Ana ataca Valentine a fim de distraí-lo para que Esther possa usar o drive na Medusa. Agora restam apenas 60 segundos para o segundo ataque ser lançado, mas Esther consegue pará-lo no último segundo. O vilão olha para Esther quando Ana pede para ela fugir. Ele então empurra Ana de uma plataforma, matando-a no ato. Valentine finalmente confronta sua filha Catherine do lado de fora e pede para que ela vá com ele para um lugar seguro. Ela o despreza por matar todos e foge. Dentro da sala de controle de Londres, os homens de Valentine matam todos os operadores. Já que seu plano não funcionaria, Valentine decidiu colidir toda a cidade de Londres contra a muralha, visando destruí-la de uma vez. Isso, claro, colocaria em risco a vida dos habitantes de ambas as cidades. Catherine tenta puxar os freios, mas o sistema foi corrompido. Ela conta a Tom sobre a situação por meio do rádio. Tom então pede a Catherine para abrir o portão do motor. Ele faz uma manobra atirando mísseis para destruir completamente o motor. Valentine, por sua vez, sobe em uma aeronave para decolar e evitar o impacto. No entanto, Esther aparece diante dele. Os dois começam a lutar e, nessa confusão, a jovem descobre que Valentine é o seu pai. De todo modo, disposta a dar um fim no vilão, ela consegue se prender à aeronave de Tom. Quando a jovem está segura, o historiador lança um míssil na aeronave de Valentine, matando-o de uma vez por todas. Londres para de se mover segundo antes de colidir com a muralha e todos os moradores saem. Eles caminham até Shang-Wu na esperança de começar uma vida nova. O filme termina quando Tom e Esther se abraçam com a visão de viajar pelo mundo juntos. Bom, assim acaba o filme. A ideia é bem maneira, mas de fato o desenvolvimento deixa um pouco a desejar, especialmente pelo melodrama desnecessário em determinadas situações. Eu fico bem chateado quando algum longa me propõe uma ideia super instigante e acaba caindo num desenvolvimento meio clichê, previsível e tals.
Agora, uma coisa que vale a pena destacar nesse filme são os efeitos visuais, eles são muito bem feitos. A escala das cidades, a forma como elas se movimentam, fica claro que houve muito zelo nessa parte visual. Mas diz aí, você já viu esse filme? Curte ele ou não? Deixe sua opinião nos comentários. Por este vídeo é isso, nos vemos no próximo e tchau!